Shalom, shalom. Nós venho mais uma vez gravar o vídeo da Parashá de Yitro. A Parashá dessa semana é a Parashá Yitro. Na primeira aliá trata de Shemot 19:1 a 19:12. E começando, como sempre, pela palavra que dá nome a Parashá, Yitro, ou Jetro, de Yeté, com sufixo pronome Sua Excelência, sogro de Moisés. Jetro compare com Ieté. Iatá é uma raiz primitiva, sobrepor-se ou exceder-se. O exceder, por implicação, deixar caso, permanecer ou ser deixado. Causativamente, deixar, fazer, abundar, preservar. Ieté de Iatá, propriamente uma saliência, isto é, um excesso, superioridade restante, abundância, excedente, excelência, remanescente. Então, o que se destaca aqui é que como Yahweh fala, né, que Israel é a cabeça e não a cauda, é o povo eleito, separado dele, é a sua excelência, que se sobrepõe, que se destaca. Então, por quê? Porque é o povo que o Criador escolheu para levar a sua excelência, para ser o seu sacerdote, para servi-lo, para dar testemunho dele. Também, nesse aspecto de sacerdote, deixar que a palavra corre, sacerdote, participativo de Kahan, literalmente aquele que oficia um sacerdote. Kahan está como sacerdote, uma raiz primitiva apresenta aparentemente significa mediar em serviços religiosos, mas usada apenas como denominador de Kohen, oficiar como sacerdote. Então, como está dito, né, em 2 Pedro 2:9, que Israel é geração eleita, é povo santo. Na verdade, o texto é o que está em 1 Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, levar a luz do Alã, que é Yahushua. Também, outra questão aqui importante é a palavra Midian, o mesmo que Midian, uma variação para Madon, briga, contenda. Madon, conflito, contencioso, contenda. Didim, uma disputa ou contenda, briga, contenda, discórdia, conflito. Falando aqui justamente da divisão das duas casas, que levaram à destruição do segundo templo. E como está lá em Efésios, né, que Yahushua veio para pôr fim ao muro de inimizade, à divisão que há entre Yahudá e Efraim, entre judeus e gentios, e que essa reunificação, essa reconciliação só pode acontecer através de Yahushua. Também, outro aspecto interessante dessa paraxá é Tzípora, que é o nome de Zípora, que significa um pássaro pardal, de dissipar, um pequeno pássaro, ave, pardal. Dissipar uma raiz primitiva que significa pular de um lado para o outro, ou seja, retornar. Partir mais cedo, pássaro, uma das ofertas. A oferta do remanescente, retornar, techuvá, arrependimento. Como Yahushua diz, né, obras dignas de arrependimento, e como está em Romanos 12:1, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional, ou seja, de fazer essa renúncia, esse arrependimento, esse retorno. Também, outra palavra que é interessante é o que aparece em Shemot 18:2 e 12, a palavra tomar, que em hebraico é lacar, uma raiz primitiva pegar, na mais ampla variedade de aplicações de aceitar, trazer, comprar, levar embora, atribuir, buscar, obter, misturar, receber, reservar. Yahweh pega, aceita, traz, compra, busca, obtém o seu remanescente, que a cura, a libertação, o resgate, a reconciliação, a salvação, a vida, está em Yahushua. Também, em Shemot 18:2, a palavra mandar embora, em hebraico, Shilohim, ou Shiluhan, de Shalá, uma demissão, isto é,
divórcio. Shalom, a raiz primitiva, enviar para longe, para ou para fora. O divórcio, ser enviado para longe, para fora, o exílio e dispersão do remanescente de Israel, como está em Isaías 51, 51 e Isaías 59, do 1 ao 3, e Jeremias 3 ao 8. Como, por exemplo, podemos ler aqui, Isaías 59, do 1 ao 3. Eis que a mão de Yahweh não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados esconderam os seus rostos, de modo que não os ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e vossa língua perversidade. Ou então Jeremias 3:8, que fala também desse divórcio, dessa separação nossa com o Criador por conta das nossas iniquidades. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Então, por conta da iniquidade, por conta da nossa prostituição, essa prostituição traz separação, nos faz distanciarmos do Criador. Outra palavra também aqui interessante é a palavra Gereson, que é Gerson, que significa um refugiado, que vem de Gará, expulsar, rejeitar, divorciar, uma raiz primitiva, expulsar de uma posse especificamente expatriar, divorciar, como a gente está vendo, né? Justamente reiterando aqui para a questão do divórcio, da expulsão de Israel, o cativeiro, o exílio, a diáspora de Israel, mas que essa diáspora, esse exílio, como está lá em Isaías 5, Ezequiel 37 e Jeremias, em tantos profetas, Yahweh falando do retorno do seu remanescente, daquele que ele separou. Outra também interessante é o que está em Shemot 18:3, Nocri, estrangeiro, estrangeiros, de Nequer, estranho, em vários graus e aplicações. Nequer, de Nacar, algo estranho, isto é, calamidade inesperada, estranho. E também aqui uma questão que, reiterando para essa questão da prostituição, do adultério, aqui também, né, que pode ser estranho, não parente, adúltero. Naquela raiz primitiva propriamente examinar, isto é, olhar atentamente para, portanto, reconhecer, estar familiarizado com, cuidar de respeitar, reverenciar. O nome no contexto hebraico significa identidade, intimidade, autoridade, reputação. Sem o nome, sem a obediência ao Criador, somos estranhos. Então, o que quer dizer aqui é que precisamos ter a Havai, a obediência pelo Criador. Como remanescente, reconhecer, estar familiarizado, respeitar e reverenciar Yahweh, retornar à conexão com o único Adon e marido. Outra questão também interessante aqui é Shemot 18:4, Eliezer, Diel, poderoso, e Ezer ajuda. Poderoso que me ajuda. Eliezer é o nome de um Damasceno e de 10 israelitas. Ezer, de Azar, ajuda, auxílio. Azar, uma raiz primitiva que significa cercar, isto é, proteger, auxiliar, ajudar, socorrer. Yahweh cerca, protege, ajuda, cuida, nutre seu remanescente, que dependemos unicamente de Yahweh, porque ele é tudo que a gente tem e precisa. Ele é o dono e criador de todas as coisas. Também, continuando aqui em Shemot 18, do 5 ao 7, falando da reconciliação, da reunificação em Yahushua, a esposa de Israel, os dois filhos das duas casas. Shemot 18:8, dá testemunho de Yahweh e da sua Yahushua exaltar Yahweh, declarar seus feitos. Aqui também, Shemot 18:7, Shalom, paz, plenitude, bem-estar, segurança e prosperidade. O Shalom de Shalá, seguro, isto é, bem, feliz, amigável. Shalom, ser completo, ser são, reparar, terminar, retribuir, recompensar. Uma raiz primitiva, estar seguro, estar completo, retribuir, fazer as pazes, compensar, reparar, segurança, completude, plenitude de Yahushua, caminho, a verdade e a vida. A vida perpétua só em Yahushua, descansa em Yahushua.
Remanescente fazer as pazes, retribuir, restituir, restaurar, recompensar. Buscar a união da família, que os irmãos habitem em harmonia. A verdadeira prosperidade é ser canal das bênçãos de Yahweh. Levar a reconciliação e a unificação em Yahushua. Dar testemunho de Yahushua. E terminando a primeira aliá, vamos para Shemot 18:9, remanescente é chamado a se alegrar em Yahweh, alegria, regozijo, shalom, Yahushua. Shemot 18:10, o remanescente. Bendizer o nome de Yahweh, exaltar, adorar, servir a Yahweh. Shemot 18:11, remanescente. Tem que depositar sua emuná em Yahweh. Declarar e agir tendo Yahweh como única Elohim Adon, servir só a Yahweh. Shemot 18:12, as ofertas e sacrifícios para Yahweh, como a gente falou mais cedo, né, quando falou de Zípora, do Pardal, lá de Romanos 12:1, de ofertas vivas, santas, para Yahweh, de todas as ofertas e sacrifícios, trabalho seja para Yahweh. Falando aqui também das bodas do Cordeiro, querer estar na presença de Yahweh, remanescente anseia, busca um relacionamento íntimo, a identidade, intimidade e conexão com Yahweh, com o único Adon e marido. A segunda aliá, Shemot 18:13 ao 18:23. Shemot 18:13, 16, 22 e 26. Chapá. Julgar, governar, vindicar, punir. Uma raiz primitiva julgar, isto é, pronunciar a sentença. Yahweh julga, governa, corrige, disciplina. Yahweh cuida do seu povo. Yahweh, na sua justiça, ele traz juízo, traz julgamento, traz disciplina, traz justiça sobre a terra. Também outra palavra que está em Shemot 18:13 e 23, amar de ficar de pé. Ficou de pé, em pé. Uma raiz primitiva ficar de pé em várias relações. Permanecer, nomear, confirmar, continuar a habitar, estabelecer. Mais frequentemente traduzido como ficar de pé, mas também como tomar posição, permanecer, perseverar ou estar estabelecido. Os contextos variam de descrições comuns de postura a ricas declarações teológicas sobre a fé inabalável, ministério sacerdotal, fidelidade à aliança e esperança escatológica. Como remanescente povo de Yahweh, devemos ficar em pé, tomar posição de exaltar, serviço e doar a Yahweh, e tomar posição de servi-lo, estar alicerçado em Yahweh, Yahushua. Também, Shemot 18:13 e 14, a palavra para sentar, habitar, permanecer, morar. E Achab, uma raiz primitiva, propriamente sentar-se como juiz, habitar, permanecer, estabelecer-se, casar-se. Então, de deixar o adultério, a prostituição e casar-se com Yahweh, em Yahushua, o único Adão, o único marido, descansar em Yahweh, estar alicerçado em Yahweh, o justo juiz, Yahushua, o caminho, a verdade e vida, o único Hadéria, a Torá viva. Então, de descansar, de habitar, de buscar essa intimidade, essa conexão com Yahweh, com o único Adão, o único marido. Shemot 18:14. Badade separado, advérbio separadamente, sozinho, desolado, único, solitário. Badade, uma raiz primitiva de isto é, estar sozinho. A divisão das duas casas sozinhas. Nem judeu, nem Efraim, gentios, entre aspas, podem fazer nada que tirar o muro de inimizade, como está lá em Efésios 2, que a Yahushua veio para tirar esse muro de inimizade, essa parede de divisão, a reconciliação. Em Yahushua, só Yahweh pode juntar o remanescente. A palavra também em Shemot 18:15, consultar Elohim. Essa palavra para consultar, buscar, indagar, investigar é Darash, uma raiz primitiva propriamente pisar ou frequentar, geralmente seguir, por perseguição ou busca, procurar, perguntar, adorar. Como remanescentes somos chamados, escolhidos para seguir, buscar, adorar, exercer o ahavá, a reverência, o respeito para com Yahweh. Também aqui outra questão interessante, em Shemot 18:16, a palavra para fazer conhecido, conhecer, perceber, compreender, reconhecer. Yadá, uma raiz primitiva, conhecer, observação, cuidado, reconhecimento e casualmente instrução, designação, punição. Moshe declara públicos estatutos de Yahweh, representação de Yahushua, como está lá em Mateus 5:17 e 18. Não penseis que vim abolir
A Torá ou os profetas não vinham abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem as águas elevadas e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então, que a Torá e os profetas apontam para Yahushua. De igual forma, as ofertas, o sacrifício, o sacerdócio, Yahushua, o servo sofredor, o sacrifício perfeito. Então, Yahushua em nenhum momento ele aboliu a Torá. Ele veio restaurar a Torá, assim como Moshe também restaurou a Torá, recebendo no Monte Sinai e passando para o povo. Como remanescentes, somos chamados e enviados a conhecer, a ter um relacionamento íntimo, próximo, essa identidade, essa intimidade, essa conexão com Yahweh. E a declarar, dar testemunho de Yahweh e da sua Yahushua. Outra palavra também é aqui em Shemot 18:16, a palavra para disputa, assunto, dabá. De dabá, uma palavra, um assunto, conselho, assunto, resposta. Dabá, uma raiz primitiva, talvez organizar, mas usada. Falar, raramente subjugar, responder, nomear, ordenar. Yahushua dabá de Yahweh, como está lá em João 1, por exemplo. Yahushua, a resposta, o mandamento, a brite, a comunhão, o decreto, a porção, o poder, a promessa, a provisão, o pedido. É o que ensina, pronuncia, que conversa, que conta, Yahushua como único mediador intercessor, o trabalho feito, a obra completa de Yahushua no madeiro, Yahushua como servo sofredor, como o sacrifício perfeito. Também, Shemot 18, 17, 18. É melhor ter companhia do que estar só, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um caiu, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, 9 e 12. Como remanescentes, somos chamados e enviados a buscar que os irmãos habitem a harmonia, a levar a reconciliação e a unificação em Yahushua. Como Yahushua diz, né? Onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, ali estarei. Então, buscar essa união, buscar essa reconciliação que só Yahushua pode proporcionar. Shemot 18, 19. Que Yahweh esteja com você, a Errade de Yahweh, representante do povo perante Yahweh, levar as questões perante Yahweh. Yahushua, o único mediador intercessor, como está lá em Apocalipse 8, 3, 5, que Moshe representa Yahushua, o mediador intercessor. Shemot 18, 20. Ensinar os estatutos e a lei. É Yahushua Morel que ensina, que corrige, seu remanescente mostrar o caminho. Que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Como está lá em João 14,6, Yahushua é o único caminho. Trabalho que deve fazer dons e talentos vem de Yahweh. É Yahweh que escolhe, capacita como remanescentes, somos chamados e enviados a sermos luz, a levar a verdadeira luz, que é Yahushua, a luz do Alã, como vimos, né, lá em 1 Pedro 2,9. Também, aqui em Shemot 18, 21, as características de um líder sacerdote, temente a Yahweh, odiar a cobiça, dignos de confiança, Shemot 18, 21, 22, a questão da hierarquia, dividir o trabalho, Yahweh seleciona e capacita os remanescentes conforme seu propósito, como lá na parábola dos talentos, de que não escondeu o talento, né, mas exerceu o propósito, exerceu o chamado de levar a reconciliação, a unificação em Yahushua, dar testemunho de Yahushua, e esse testemunho envolve toda a comunidade. Moshe representa Yahushua, o único mediador intercessor, cabeças de 10, 50, 100 mil. Remanescentes são chamados por Yahweh a exercer a missão, proposta que Yahweh estabeleceu. Timóteo 18, 23, ficar em pé, ficar de pé, tomar a posição, permanecer, perseverar. Hoje está estabelecido a alicerçado em Yahushua, Shalom. Plenitude, ser completa, a vida perpétua e abundante, a transformação, nascer de novo, a purificação e reconciliação em Yahushua. Como remanescentes somos chamados para tomar posição, ficar de pé, e ela nos alicerce em Yahushua, para termos Shalom, realizar o propósito que ele estabeleceu.
Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Yahweh e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. E chegamos à terceira aliá, Shemot 18:24 a 18:27. E em Shemot 18:24 ao 26, Moisés estabelece os líderes de 10, 50, 100 e 1000. E ao distribui os dons e talentos aos seus avadim, aos seus irmãos, como para a sua obra e propósito. Shemot 18:25. Raio, força, de Ru, provavelmente uma força, seja de homens, meios, ou outros recursos, Ru, ou Rio, uma raiz primitiva, provavelmente torcer ou girar, isto é, dançar com torcer de dor, parto ou medo, figurativamente, esperar, perverter, dar à luz, partir, dançar, afastar, cair gravemente com dor, temer, formar, grande, lamentar, descansar, tremer, confiar, esperar, a força, o descanso, dar à luz, temer, confiar, lamentar, o lamentar, o arrependimento, o quebrantamento, a techuvá, o arravá, vem de torcer, gritar, correção, disciplina, as situações que ela coloca para nos capacitar, para nos refinar para a sua obra e propósito. O estar alicerçado em Yahushua, o esperar em Yahushua, o temer, Yahua, o exercer-se Ahavá, o dar à luz, o levar à luz que é Yahushua. Continuando, aqui na terceira aliá, Shemot 18:27, o agir, tomar, o caminhar para a própria terra, tomar posição, ou com atitudes, exercer ou encerrar esse chamado que o Criador nos dá como remanescentes, somos chamados para tomar posições, para agir em expressar o Ahavá, serviência, a fidelidade, para exercer o propósito, a missão que Yahweh nos dá. E chegamos à quarta aliá da Parashá de Yitro, Shemot 18:1 a 18:6. E em Shemot 18, do 1 ao 2, deserto do Sinai, a purificação, Yahushua, a mãe viva, o servo sofredor, Torá e Yahushua, a Torá viva, e como está em Isaías 53, que Yahushua é o servo sofredor, a aliança de Yahweh com o seu povo, o fornecimento de instruções para o tabernáculo e regulamentos sacerdotais, Yahushua ocorre em Haggadah, o único mediador intercessor, como já dito, código de santidade, a Torá separa, purifica o remanescente os eleitos, separados de Yahweh, Yahushua como único adere como a palavra, como a Torá viva, é o que separa, é o que purifica, é o que nos torna limpos. E santidade tem a ver com Kadosh, que é justamente o imputar como limpo. E Yahweh nos imputa limpo quando nos veste de Yahushua. Remanescente é chamado e enviado a servir a Yahweh, está em aliança, na presença de Yahweh, em conexão, intimidade e identidade com ele. Shemot 18:2. Haná, uma raiz primitiva, compare com Haná, propriamente inclinar-se, por implicação declinar, especificamente armar uma tenda, acampar, habitar, descansar na tenda. Haná, misericórdia, favor, bondade, uma raiz primitiva, propriamente curvar-se ou inclinar-se em bondade para, com o inferior, favorecer, conceder, causativamente implorar, inclinar-se, acampar, habitar. A tenda de descanso em Yahushua é rádio de vida perpétua em Yahushua. Bondade, favor, misericórdia em Yahushua. Debruçar-se e inclinar sobre o Ahavá e a entrega de Yahushua no madeiro. De sempre lembrar o Ahavá, a entrega, a bondade de Yahweh através de Yahushua no madeiro. De fazer techuvá, de arrepender-se. Levando Yahushua, exercendo o Ahavá, obedecendo, dando testemunho de Yahweh em Yahushua. Também, Shemot 19:3, subir, uma prefiguração de Yahushua, o único que subiu por força e poder próprio. Subir também representa a tomada de posição do crente, a atitude, o agir. Yahushua é Yahweh que escolhe, capacita e elege. Se revela a soberania de Yahweh, que é Yahweh quem escolhe quem pode estar na presença dele. Shemot 19:4. O que Yahweh fez com o Egito é Yahweh que julga, que vinga, que luta. Transportar sobre as asas de água, transportar, levantar, uma raiz primitiva, levantar, e uma grande variedade de implicações literal e figurativamente. Canar, canar, asas ou asas de canap, uma borda ou extremidade, canap, uma raiz primitiva, propriamente projetar-se lateralmente, retirar-se, ser removido. Neché, águia ou águias, de uma raiz não utilizada que significa lacerar, rasgar com violência, romper, deslacerar, despedaçar.
rasgar com violência, deslacerar Yahushua, transpassado no madeiro, sacrifício perfeito de Yahushua quando levantado no madeiro, borda extremidade, o exílio, a diáspora e a reunificação e reconciliação em Yahushua, retirar-se removido, Yahweh que revela e esconde, Yahushua, trazer para ele mesmo, trazer Bo, ir, vir, permanecer, alcançar, Aleph, Tav, Yahushua, o primeiro e o último, é o movimento em direção a Errad de Yahweh, Yahweh através de Yahushua, traz o remanescente e vi. Entrega de Yahushua alcança o remanescente, trazendo o remanescente a permanecer em Yahweh. É Yahweh que escolhe, que separa, que purifica, que se revela a soberania de Yahweh. Shemot 19:5 obedecer a voz, Yahushua, a Torá viva, manter o pacto, a aliança com Yahweh, Havá por Yahweh, Yavodá, servir só a Yahweh, Berit de Bará, no sentido de cortar, um pacto, porque foi feito passando entre pedaços de carne bará, uma raiz primitiva, absolutamente criar, selecionar, cortar, alimentar, bará, uma raiz primitiva, selecionar também, como denominativo de bar, alimentar. Como remanescentes somos cortados, a transformação, a purificação, o refino, o nascer de novo, em Yahushua, que alimenta, que nutre, que seleciona, como pão vivo sem pecado, e que foi cortado e passado no madeiro, como também somos, principalmente os homens, que é cortado, né? Amor para estar diante, para estar na presença do Criador. Ser um tesouro especial entre as nações, Yahweh separa e capacita seu povo e remanente para levar sua obra, propósito e luz, Yahushua, Brit, a luz do Olam. E como está lá, já lemos, né, em 1 Kefa, 1 Pedro 2,9, da geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E também outra palavra aqui é segular, particípio passivo feminino de uma raiz não utilizada que significa fechar, riqueza, bem fechada, joia, peculiar, bem próprio sacerdócio, bem próprio especial, descreve o status único e aliado de um povo objeto considerado tesouro especial de Yahweh. O termo funciona como emblema teológico, demarcando o que Yahweh reivindica zelosamente para si em amor, posse e propósito. Então, justamente de que Yahweh separa, né, Israel, que, como vimos, né, na paraxá que dá nome, de justamente destacar, sobrepor-se, que excelência, que Yahweh faz justamente isso, né, com Israel, de chamar para si como povo, como sacerdotes dele, para servir a ele, para fazer a vontade dele. E continuando, para terminarmos a quarta aliá, Shemot 19:6, reino, domínio de sacerdote, serviço a Yahweh, em tudo exercer a Havá, fidelidade, comprometimento com Yahweh, povo santo, povo goi, nação, especialmente estrangeira, gentil, de Gevá as costas, e também, né, muitas vezes damos as costas como gentil, então, de fazer arrependimento, fazer techuvá, chove, né, para o Criador, buscar essa identidade, essa intimidade com o Criador, que, como para podermos, como já diz, né, Iov, de não conhecer só de ouvir falar, mas com os próprios olhos, então, como dita há pouco, né, que amor é diante, então, de estar na presença do Criador, e santo, né, de Kadosh, e Kadosh de Kadash, sagrado, Kadash, uma raiz primitiva, ser, fazer pronunciação, observar-se como limpo. E Yahweh diz que a mesma lei é para o natural e para o estrangeiro, aquele que Yahweh separou, o remanescente. E agora vamos para a quinta aliá da Paraxá de Itró, que é Shemot 19:7 a 19:19. 19:7 Anciãos, a quem maturidade e experiência, aprender a ensinar a Torá. Os mais novos devem aprender com os mais velhos e ensinar a Torá às gerações vindouras. Shemot 19:8
Respondeu todo o povo junto, a Errade, a reconciliação e a reunificação em Yahushua. Faremos isso, aliança com Yahweh, que casamento não é contrato, é aliança. O Ahavá por Yahweh é expressado através do Avodá para Yahweh. E Avodá é trabalho, é em tudo ser para Yahweh. E como dito há pouco, né, a palavra chove, fazer voltar, trouxe novamente retornar ao raiz primitivo, voltar atrás, techuvá, arrependimento, quebrantamento, o nascimento de novo em Yahushua, a reconciliação, a reunificação em Yahushua. Shemot 19:10. Consagrar, separação, purificação, como vimos, Kadash, uma raiz primitiva, ser, fazer, pronunciação, observar-se como limpo. Só Yahushua pode purificar, curar, libertar, restaurar. Yahushua, único sem pecado. Lavar as roupas, nascer novamente, ser transformado por Yahushua, que é a vestimenta, que é a cobertura. Shemot 19:10. Kabaz, lavar, limpar, uma raiz primitiva, pisar, portanto, lavar, batendo os pés. E ela refina, capacita, educa, disciplina o seu remanescente. Sim lá, vestimenta, roupa, manto, vestimenta exterior, talvez por permutação do feminino de semel, através da ideia de uma cobertura que assume a forma do objetivo subjacente, semel ou semel, de uma raiz não utilizar que significa assemelhar-se, uma semelhança, ser a imagem e semelhança de Yahweh, ser imitador de Yahushua, o remanescente deve dar testemunho de Yahweh e de sua Yahushua, de ser luz, porque Yahushua é a luz do Alã. 19, chamou 19:11, terceiro dia. 3. A morte e a ressurreição de Yahushua, terceiro dia. Descida de Yahweh à vista de todo do povo sobre o monte Sinai. Yahushua, pão vivo sem pecado que desceu das águas levadas. Yahushua, servo sofredor que carrega a iniquidade do remanescente, que foi exaltado no madeiro sobre uma colina, sobre um monte. Shemot 19:12. Limites. Gadar, uma raiz primitiva propriamente, torcer como uma corda. Delimitar, limite, definir. Yahweh estabelece os limites. Yahweh que escolhe, separa, cura, liberta, capacita, educa, purifica. Também que Yahweh é um Elohim de ordem, então há regras para o serviço, há regras para se aproximar dele, não tocar a montanha ou a base. É Yahweh que se revela ao seu remanente que toca, da mesma forma que tocou em Yaakov. Mostra o que tocar, o nascimento. Novamente toca em Yahushua, a cura, vida, deixa quebrantamento, como lá, né, também, a mulher com fluxo de sangue que tocou no Tzit, e o Tzit representa os mandamentos e o nome do Criador, o nome de Yahweh, e Yahushua carrega o nome de Yahweh, e como Torá viva é os mandamentos. Shemot 19:3, ao soar da trombeta, todos regressam à montanha. Falando aqui justamente, né, da reconciliação, reunificação, de voltarmos a estarmos juntos em Yahushua. 19, Shemot 19:14, santificados, roupas lavadas, a purificação, separação em Yahushua, transformados e vestidos de Yahushua, se preparar com uma raiz primitiva propriamente está ereta, remanescente, tem que estar alicerçado em Yahushua, firmes em Yahavá, entrega a Yahweh por 3 dias, não se chegar à esposa, se purificar para um relacionamento com Yahweh, o único Adão, marido, esposo. Shemot 16:2, resmungar, lua ajoelhar-se, permanecer, habitar, ficar, resmungar, ou lien, uma raiz primitiva parar, por implicação ficar permanentemente. Quantas vezes paramos, nos acomodamos e ficamos a resmungar, a se acomodar com a situação? Às vezes é preciso tomar posição, agir, ter fé, com força e coragem, ser forte e corajoso, estar alicerçado em Yahweh. Shemot 16:7 e 9. Tu, Tuná, no sentido de obstinação, a reclamação, murmuração, obstinação, a dura serviço de Israel, somos enviados a tomar posição, a servir a Yahweh com a Havá. Shemot 19:16, terceiro dia. Já falamos, né, da ressurreição de Yahushua. Amanhã, Boker. Yahushua ressuscitou pela manhã, no Shabat, o dia começando pelo amanhecer, como já falamos.
em outros vídeos aqui desse canal. Trovões, relâmpagos, tremor, que na ressurreição de Yahushua houve, né, um tremor de terra. Shemot 19:17, se encontrar com Yahweh fora do acampamento. Yahushua foi morto fora do acampamento. Ficar de pé aos pés da montanha. Yahushua ser pregado no madeiro foi levantado em uma montanha. O Gólgota, em aramaico Gúlgota, referindo-se a uma colina ou um platô, forma de relevo constituída por uma superfície elevada com cume quase nivelado, ou seja, a montanha, aqui falando da obra do sacrifício de Yahushua no madeiro. E também, para terminar a quinta Parashá, Shemot, a quinta Aliá, Shemot 19:18, Monte Sinai em chamas, e Yahushua, o servo sofredor, o sacrifício perfeito, que reconcilia, purifica, expia. E também a Torá muitas vezes fala, né, de sermos, que ela fala, né, de sermos passados pelo fogo, de sermos provados no fogo, para ser purificado como ouro e a prata é, as chamas, as fumaças, o incenso, as orações, as ofertas queimadas, o refinado, o passado, a a purificação e separação em Yahushua, o tremer. Na morte e na ressurreição de Yahushua houve o terremoto, como já dito, e Yahweh desceu sobre o monte Sinai, a rádio de Yahushua, o sacrifício perfeito, servo sofredor, a obra completa de Yahushua e Yahushua como a parte visível de Yahweh, a face de Yahweh. E chegamos na sexta aliá, Shemot 19:20 ao 20:14. Shemot 19:20, Yahweh desce sobre o monte Sinai, a rádio de Yahushua, a parte visível de Yahweh, como falamos, sobre o topo da montanha, Yahushua, o rei dos reis, como está lá em Apocalipse 17:14, 19, 16, 1 Timóteo 6:15, Daniel 2:4-7, Salmo 72:11 e o 76, do 11 ao 16 também, Apocalipse 15:3-4 e Jeremias 10:7, que fala de Yahushua como o rei das nações. E Yahweh chama Moshe para o topo da montanha, representação de Yahushua, o servo sofredor, o sacrifício perfeito, exaltado, levantado no madeiro. Como remanescentes somos chamados e levados a dar testemunho de Yahweh e da sua Yahushua. Shemot 19:21. Para que de paná, propriamente remoção, usada apenas na construção advérbio como conjunção. Paná, uma raiz primitiva, virar por implicação encarar, isto é, aparecer, olhar. Ela descreve um ato de virar, encarar ou direcionar a si mesmo, seja corporalmente virar o rosto ou o caminho, ou espiritualmente voltar a correção ou a atenção. Os contextos variam de decisões individuais a chamados nacionais ao arrependimento, para que não cheguem arás. Uma raiz primitiva, derrubar ou, em pedaços, quebrar, destruir. Retrata um ato agressivo de derrubar, demolir ou destruir algo que já existe e expõe a rebelião humana contra a ordem de Yahweh, ou demonstra o zelo santo de Yahweh em purificar, julgar e, por fim, reconstruir. Remanescente, cair diante de Yahweh, olhar e contemplar Yahweh, reconhecer a Yahweh como único Elohim, e que dependemos única e exclusivamente dele, até chegar ao arrependimento, o serviço a Yahweh. Derrubar, quebrar, destruir, disciplina de Yahweh ao seu remanescente, e a justiça e julgamento de Yahweh aos descrentes, e que Yahweh reconstrói cada um de nós, ele nos levou ao exílio e está nos trazendo de volta o remanescente, aqueles que ele escolheu. Shemot 19:21, perecer, nafal, uma raiz primitiva cair em uma grande variedade de aplicações. Ser aceito, lançado, cessar, morrer, dividir, falhar, sobrecarregar, perdido, deitado, perecer, cair, quebrantamento, arrependimento, morrer, nascer novamente, a morte de Yahushua no madeiro, e o nascendo novamente nele, a vida perpétua nele, o golpear, derrubar, apodrecer, e a disciplina corrige, poda, capacita, transforma o remanescente e julga os descrentes, o Ahavá de Yahweh, a entrega e obra completa de Yahushua no madeiro,
Contemplar é a palavra real, uma raiz primitiva ver ou literal ou figurativamente. Aconselhar a si mesmo, aparecer, aprovar, contemplar. O perecimento é para os que só veem com os ouvidos, não veem com os olhos. O remanescente é chamado e enviado a servir a Yahweh ao verdadeiro. Exercer o verdadeiro Ahavá por Yahweh. Ofertas vivas diárias. Buscar o relacionamento com Yahweh todo dia. Shemot 19, 22. Separação, purificação em Yahushua. Shemot 19, 23. Os limites, purificação, separação. Yahweh é um Elohim de ordem. As ordens de Yahweh, Brit, a Torá. Yahushua, a verdadeira Torá, a Torá viva. Se aproximar Nagash, uma raiz primitiva. Está a ouvir, perto. Deitar-se com a mulher, como inimigo, atacar, religiosamente adorar. É um verbo dinâmico de movimento que denota aproximar-se. Dar um passo à frente, aproximar-se de algo. Descreve como os pecadores podem ou não aproximar-se do santo, como Yahweh graciosamente se aproxima do seu povo e como a vida da aliança é vivida na adoração, na justiça e na guerra. Se aproximar. Remanescente é chamado a ter um relacionamento íntimo com Yahweh, o único Adão e marido. O verdadeiro avodá, o Criador, é feito com Ahavá, obediência, fidelidade, comprometimento, santificar, consagrar. Como já vimos, Kadash, uma raiz primitiva, ser, fazer, pronunciar, observar. Como limpo, cerimonialmente ou moralmente. Denota o ato de separar, consagrar ou declarar algo, alguém como santo para Yahweh. Os que Yahweh chama, escolhe. Os que Yahweh escolhe para ter um relacionamento íntimo, uma conexão profunda. É, que é Yahweh, né, que separa, que estabelece a forma de relacionar com Ele e que nós, como remanescentes, somos chamados a ter essa identidade, essa intimidade com Ele, que o remanescente é purificado, transformado, limpo em Yahushua, como é dito em Levítico 17, 11 e Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e Yahushua derramou o sangue no madeiro para purificação, como está lá, né, em Isaías 53, que Yahushua carrega os pecados do remanescente, e avançando em Shemot 19, 24, 25, é Yahweh que escolhe e traz para a sua presença Yahweh que delimita quem pode se aproximar dele, como a soberania e a autoridade de Yahweh. E entramos aqui em Shemot 20, que trata das 10 Devarim, os 5 primeiros tratando de um relacionamento direto com Yahweh, e do 5 ao 10 há implicações de um relacionamento com Yahweh, mas tratando mais de um relacionamento com o próximo, e por isso que Yahushua, quando fala de adorar a Yahweh acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está aqui, tá ali, resumindo toda a Torá, não só as 10 palavras, mas toda a Torá, porque quem exerce a Havá ao Criador não vai cometer idolatria, não vai falar o nome dele em vão, vai guardar o Shabat. Então, ele em nenhum momento contradiz a Torá. E como já vimos, né, de Dabá por uma implicação, um assunto, uma causa, denota uma palavra falada, uma declaração escrita, um assunto em discussão, um evento já ocorrido ou que ainda está por vir. Este único termo, portanto, une revelação divina, obrigações da aliança, oráculos proféticos, processos legais, ditos de sabedoria, narrativa histórica e discussão pessoal da uma raiz primitiva propriamente, organizar, mais usada figurativa, falar, verbo principal para a fala intencional, abrangendo declaração, ordem, promessa, advertência, conselho e conversa. Torá e os profetas apontam para o verdadeiro assunto, palavra, ordem, profecia, brit, sabedoria, que é Yahushua. Como remanescentes somos chamados e enviados a dar testemunho de Yahushua, servindo e exercendo a Havá por Yahushua, se entregando a Yahuwah. E continuando, Shemot 23, não terás outros Elohim diante de mim, só há único e Emet Elohim, Yahuwah Sevaot, como está lá em Isaías 45, 7, que Yahweh declara: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahweh, faço todas as coisas.
diante de mim, pané, faces ou faces rosto. Shemot 24, não farás para ti nenhum ídolo, nem uma imagem de qualquer coisa nas águas lavadas na terra ou nas águas debaixo da terra. Percel, de pacar um ídolo, imagem esculpida. Passal, uma raiz primitiva esculpir, seja em madeira ou pedra, gravar, talhar. Adorar só a Yahweh, ter a Torá gravada, talhada no altar que é o coração. O Ahavá, servência a Yahweh, o Avodá, para Yahweh. Tudo pensar no que é que agrada, no que é de aroma suave a Yahweh. E continuando, Shemot 25, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Yahweh teu Elohim, sou um Elohim zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Se prostrar, charrar, uma raiz primitiva deprimir, isto é, prostrar, curvar-se, agachar-se, prostrar-se, descreve o ato voluntário de abaixar o corpo, geralmente até o chão, em reconhecimento à honra, autoridade ou divindade superior de outrem. Remanescente é chamado a gritar, a se deprimir, a se prostrar, a adorar, a se humilhar perante Yahweh. Dono e Criador de tudo, dependemos unicamente de Yahweh, servir. Avade, uma raiz primitiva, trabalhar por implicação, servir, cultivar, escravizar. Seu alcance semântico se estende do trabalho comum e do cultivo agrícola ao serviço e adoração da aliança. A palavra, portanto, situa-se na interseção entre a vocação humana, ordem social e fidelidade espiritual. Todo o trabalho, tudo que tocar, o que colocar aos pés, ser para servir a Yahweh, para trabalhar por Yahweh, para exercer o Ahavá, que Yahweh, por Yahweh, para dar testemunho de Yahushua. É para isso que o remanescente é chamado e enviado. Shemot 25 e 9 e 10. Aqui coloca a palavra Melaká, do mesmo que Malak, propriamente mandato, isto é, ministério, emprego, ocupação, negócio. Malak de uma raiz não utilizada, que significa despachar como representante, um mensageiro, especificamente de Yahweh, isto é, um anjo, sacerdote, professor, embaixador, anjo, rei, mensageiro. Como remanescentes somos chamados no Shabat, porque é a palavra que aparece lá no Shabat para não realizar trabalho, deixar todo o emprego, trabalho, ocupação e focar no relacionamento com Yahweh, a se alegrar, se deleitar nele, até esse momento ainda mais especial com ele, no seu Yom, no Yom que ele separou, como veremos. E, continuando aqui, Shemot 25, o zelo, ciúmes, caná, ciumento, canal, a raiz primitiva, ser zeloso, isto é, ciumento. E aqui fala da Torá dos ciúmes, de ciúmes, né, de o marido com sua esposa. Israel descreve o zelo ardente e protetor que Yahweh demonstra para com seu povo, da aliança para a sua própria honra. Em vez de sugerir inveja mesquinha, retrata a intensidade com que Yahweh salvaguarda a exclusividade da relação que estabeleceu por meio da aliança, justamente retornando, né, lá para a questão de Israel expressar a excelência, expressar a separação, a abundância de água, como Yahushua fala, né, que aquele que beber da água que ele é, terá vida em abundância. Então, de levar essa excelência que é Yahweh em Yahushua. E iniquidade, né, pecado, é a palavra avon, que inclusive havia, não sei se ainda há, uma marca de cosmético com esse nome, mas que em hebraico é iniquidade, pecado, perversidade, isto é, mal, falta, iniquidade, maldade, punição, pecado. Aval, a raiz primitiva, torto, literal, ou figurativa, fazer mal, curvar, se tornar torto, cometer iniquidade, perverter, perversamente perturbar, fazer mal. Então, é, o, o que se conclui daqui é o que está em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a Torá. O pecado é a transgressão da Torá. Também Isaías 59, 1,3, que a gente já leu, que traz separação.
que o pecado traz separação entre nós e Yahweh por conta das nossas iniquidades, e também Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte. Então, justamente, que o pecado traz essa destruição, que o mal traz perversão, perturbação, morte, destruição, e denotando aqui o zelo, né, o cuidado de Yahweh com o seu povo. Mas, continuando, Timóteo 26, a Hesed de Yahweh com os que se doam a ele o obedece. Hesed de Hakad, bondade por implicação, piedade, beleza, favor, bondoso, misericórdia, piedade, uma raiz primitiva, provavelmente talvez curvasse apenas o pescoço, ser gentil, mostrar misericórdia e envergonhar-se, se doar a Rebe, na raiz primitiva ter afeição por, sexualmente ou de outra forma, gostar, amigo, manter, guardar, chamar, uma raiz primitiva, provavelmente cercar, isto é, guardar, geralmente proteger, cuidar. Essa de erro pelo seu remanescente passa pelo remanescente se envergonhar, se curvar, ter chuvar, arrependimento, quebrantamento, humilhação e busca por identidade, intimidade diária com o único Adão e marido. Yahweh, obedecendo Yahweh, que o remanescente é chamado a obedecer Yahweh, e que nós, ao obedecer a Yahweh, ele cuida de nós, e também somos, como remanescente, chamados também a guardar, a proteger a aliança, a Brit de Yahweh, que é a Torá, que é Yahushua, a Torá viva. E Shemot 27, não tomarás em falsidade o nome de Yahweh teu Elohim, pois Yahweh não deixará impune aquele que tomar o seu nome em falsidade. Falsidade lá chave, ou chave, do mesmo que show, no sentido de desolador, figurativamente idolatria, inutilidade. Show, uma raiz não te significa correr sobre uma tempestade, devastação, desolação, destruição, desperdício. No contexto, pode denotar discurso que distorce a realidade, adoração que carece de verdade, buscas que se mostrem frutíferas, testemunho que destrói a justiça. A proibição aqui não é de falar o nome de Yahweh. Os salmos em especial, Salmos 34:1, 68:4, 75:1, 103:1, 148:13, 105:6 e Hebreus 13:15 fala de bendizer o nome de Yahweh, de exaltar o nome de Yahweh, de dar o dom no nome de Yahweh. Então, o que o mandamento proíbe é de usar o nome de Yahweh para desonrá-lo, para envergonhá-lo, para o engano, para a mentira, para perverter a sua brite, para idolatrias, como lá em Deuteronômio 13, que fala dos falsos profetas, de forma inútil e também desperdiciosa, de falar por qualquer coisa, mas para exaltar, para engrandecer o nome de Yahweh, devemos falar, devemos levar o nome do Kadosh de Israel. E em Shemot 20, do 8 ao 11, que trata do Shabat, lembra-te do Yom HaShabbat para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o Shabat, dedicado a Yahweh, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou filhos, nem teus servos, ou servos, nem teus animais, nem o estrangeiro que está dentro de tuas cidades. Pois em 6 dias Yahweh fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia, portanto Yahweh, esse dia do Shabat, separou. Lembrar. Zacar é uma raiz primitiva propriamente marcar, isto é, lembrar por implicação, mencionar, transmite, fundamentalmente a ação de lembrar, evocar, mencionar, ou trazer a consciência ativa. Sacrificar, santificar,
como já vimos, Kadash, de separar, consagrar ou declarar alguém como separado para Yahweh. Shabbat, intensivo de Shabbat, intervalo, isto é, descanso. Shabbat, uma raiz primitiva, repousar, isto é, desistir do esforço, celebrar, fazer falhar, guardar, tolerar a falta, guardar, descansar, aquietar. O remanescente é chamado a lembrar, mencionar das testemunhas do Shabat, como está em Shemot do 31, 16 e 17, que o Shabat é aliança e sinal perpétuo. A observar com alegria, como fala lá em Isaías 58, se deleitar no Shabat, e a celebração consagrada de Shabat a Yahweh, como está lá em Hebreus 4, do 9 ao 11, que o Shabat prefigura as bodas do Cordeiro, prefigura o nosso casamento com Yahweh através de Yahushua. E também, né, e no 20, do 8 ao 11, a palavra também de abençoar, Barakia, que Yahweh abençoa o Shabat, né, de abençoar, ajoelhar, enxertar a vida que Yahweh nos dá em Yahushua, o verdadeiro descanso, como já mencionado, né, está em Hebreus 4, do 9 ao 11. Separar, Yahweh separou o Shabat, uma raiz primitiva, ser, fazer, pronunciar, observar, como limpo. Yahweh nos purifica, nos limpa, nos transforma quando cumprimos o Shabat, como está lá em Isaías 56, do 2 ao 8. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de fazer algum mal, e não fale o filho do estrangeiro que se houver unido a Yahweh, dizendo certamente Yahweh me separará do seu povo, nem tampouco digo eu nunca. Eis que sou uma árvore seca, porque assim diz Yahweh a respeito dos eunucos que guardam meus Shabbatos, e escolhei aquilo que é de meu agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. A importância aqui do nome, né? De identidade, intimidade, conexão. Melhor do que o de filhos e filhas, um nome perpétuo darei a cada um deles, que nunca se apagará, e aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a Yahweh para o servirem e para amarem o nome de Yahweh, ou seja, aqui terra vá pelo nome, então, reiterando aqui a importância do nome, e para serem seus servos todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de orações para todos os povos. Assim diz Yahweh, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Então, falando do Shabat como o enxertamento, como o sinal não só da aliança, mas dessa reunificação, dessa restauração em Yahushua. E continuando, Shemot 20:12, honra teu pai e a tua mãe para que tenhas vida longa na terra que Yahweh teu Elohim te dá. Honra, kabad ou kabed, uma raiz primitiva, ser pesado, isto é, rico, honrado, representa peso que pode ser tanto oneroso quanto esplêndido. Ele transita da sensação literal de peso para ideias de respeito, importância, honra, glória. Prolongar, araque, uma raiz primitiva, ser, longo, adiar, prolongar, estender, demorar. Terra, aqui não é Eretz, é Adama, solo, país, terra, chão. Descreve o solo cultivado, a terra cultivada, e a pátria territorial que está sob a bênção ou maldição de Yahweh. Enfatiza o solo arado no qual a humanidade foi formada e sobre o qual a vida da aliança se desenvolve. De Adão, um ser humano, um indivíduo, a humanidade, Adão. Pinta as escrituras hebraicas com um aspecto de vermelho vivo, desde as coberturas tingidas do tabernáculo até as cenas proféticas de julgamento. Remanescente é chamado a respeitar os pais, a ser grato aos pais, a dar importância aos que eles fizeram, a honrar, a respeitar os pais. Prolongar os dias na terra, bênção para a pessoa e para a descendência. Abrir de alma. Então, continuando, o matar, né? É tirar a vida humana injustamente. O mandamento aqui é tirar a vida injustamente, assassinar. Não é qualquer morte, é a morte injusta, é o assassinato. A pessoa pode agir por legítima defesa, ou não adulterarás.
Napa, uma raiz primitiva comete adultério, apostatar, adúltera, que comete adulterar a mulher que quebra o matrimônio, denota o ato de quebrar o pacto matrimonial por meio da infidelidade sexual e, por extensão, quebrar qualquer violação de fidelidade a Yahweh. E aí, Jeremias 3:8, ela viu que por todos os adultérios daquela infiel Israel, eu a havia mandado embora por um decreto de divórcio. Contudo, sua irmã, traiçoeira Judá, não teve medo, mas também foi se prostituiu. Ezequiel 23:37, cometeram adultério e assassinato. Adultério ao adorarem ídolos e assassinato ao queimarem em sacrifício os filhos que me deram à luz. Oséias 4:13, eles ofereceram sacrifício nos cumes dos montes e queimaram incenso nas colinas, sob carvalhos, álamos e terebinos, onde a sombra é agradável. Por isso suas filhas se prostituíram e suas noras cometeram adultério. Jeremias 23:10, pois a terra está cheia de adultérios, por causa da maldição a terra lamenta, e os pastos do deserto estão secos, seu caminho é maligno e seu poder não é reto. O adultério é físico, o fixo é um reflexo do espiritual, e o adultério tanto pode ser físico como pode ser espiritual. E quando eu falo do fixo ser um reflexo espiritual, como Yaakov quando vê a escada, né, que conecta as águas elevadas com a terra, também o tabernáculo terreno era uma cópia do modelo das águas elevadas. Então, reiterando que o adultério é primeiro contra Yahweh. E chegando à última porção da Paraxá, a sétima aliá, Shemot 15 ao 23. No 15, não roubarás, roubar. Ganab, uma raiz primitiva, roubar, enganar, levar embora. Denota tomar o que pertence a outro por direito, por meio de furtividade, fraude ou força. E no sentido de como está lá em 1 Tessalonicenses, de a gente não querer o que é do outro, de não tomar o que é do outro, em tudo dá graças, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Yahweh para vocês em Yahushua. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Yahweh de modo aceitável, com reverência e temor, como está em Hebreus 12:28. Então, de a gente não desejar, de não tomar o que é do outro, simplesmente ser grato pelo o que Yahweh nos dá. E continuando, Shemot 20:16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Anal, raiz primitiva, propriamente olhar. Atentar, isto é, prestar atenção, por implicação, responder. Descreve de uma forma geral uma resposta verbal audível, responder, replicar, testemunhar, ou juntar-se a um cântico. Prear, um associado, irmão, companheiro, colega, amigo, marido, amante. Designa a pessoa que está ao meu lado na vida, vizinho, amigo, companheiro ou semelhante. E aqui é interessante o que está em Tiago 3, do 3, 9 ao 10, que vai dizer que com a boca bendizemos ao Criador e com a língua bendizemos a Yahweh Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Elohim. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição, meus irmãos, isso não está certo. Então, justamente falando de que somos a imagem e semelhança do Criador, que a nossa relação com o próximo demonstra, primeiramente, a nossa relação com Yahweh. É de contração de Ud, concretamente uma testemunha, abstratamente um testemunho, um registrador, testemunha, Ud. Consistentemente, empregado para o ato solene de testemunhar, advertir ou levar alguém a prestar testemunho, dá bom testemunho, levar à luz, dá testemunho de Yahushua Torá, viva a luz do Alã, Sheker de Shaká, uma inverdade por implicação a farsa, sem causa, engano, falso, fingidamente mentiroso, sacar, uma raiz primitiva, ultrapassar, isto é, ser falso, agir de forma desonesta, mentir. O remanescente é chamado e enviado a dar bom testemunho, a não responder com mentira, engano, de forma trapaceira, ser honesto e justo independente da situação. Shemot 20:17. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seus servos, servas, boi, jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Cobiçar. Hamad, uma raiz primitiva, deleitar-se em beleza, muito amado.
deliciosa, desejo, abrange um aspecto que vai do deleite saudável ao desejo ilícito. As escrituras o usam para descrever o que é agradável de se contemplar, para tesouros devidamente valorizados e para a cobiça que viola a lei de Yahweh. Então, aqui também reiterando o que está lá no roubar, de a gente ser grato com o que o Criador nos dá, de a gente não desejar o que é do próximo, aquilo que Yahweh deu para os outros, deu para a cada um. Shemot 20:18, Monte Fumegante, a entrega de Yahushua, o sacrifício perfeito de Yahushua, trovões, relâmpagos, toque da trombeta, a reconciliação, reunificação, purificação em Yahushua. Shemot 19, Shemot 20:19, Moshe a prefiguração de Yahushua, Yahushua, único mediador intercessor, olhar para o madeiro, o dano nos umbrais, representando o madeiro, o sangue de Yahushua no madeiro, olhar para Yahushua. O remanescente é chamado a olhar, a ver, a voltar para Yahweh através de Yahushua, a palavra, a Torá viva, o único caminho que Yahweh nos dá. Shemot 20:20. O remanescente é chamado a reverenciar, temer, ter medo, Yaré Yahweh. Eclesiastes 12:13, como já lemos, de tudo o que se tem ouvido. O resumo é: teme a Yahweh e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A obediência amorosa, como está lá em João 14:21, o que ama a Yahweh, obedece aos seus mandamentos. Pecar, a palavra é ratá, transmite a ideia de não atingir um padrão estabelecido por Yahweh, acarretando falha moral, culpa e responsabilidade perante o julgamento divino. Então, justamente, a gente é chamado a obedecer, a servir, a expressar o Ahava pelo Criador, exercendo a obediência, a fidelidade, buscando a identidade, a intimidade, a conexão com Ele. Shemot 20:21, Moshe aproximou-se de Yahushua, o corre Haggadah, o verdadeiro sacerdote que ministra, que serve, que intercede, não só o sacerdote como a oferta e o sacrifício perfeito. Shemot 20:22. No Shamaim, Yahweh falou com Moshe e Yahushua, maná, o pão vivo que desceu das águas levadas, falando aqui justamente da errade de Yahushua como a parte visível de Yahweh. Conversar, a palavra Dabá, Yahushua Dabá de Yahweh. Shemot 20:23, conclusão, o remanescente é chamado a em tudo o que fizer, ser para adorar, servir, dar testemunha, exercer o Arvá por Yahweh, a aliança, a fidelidade, o compromisso é com Yahweh. E também, no capítulo 20, no final, fala: faça-me um altar de terra, e nele sacrifique-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faço celebrar o meu nome, verei a vocês e os abençoarei. Então, aqui falando justamente que Yahushua é o altar e também é o holocausto, porque ele é o sacerdote, ele é a oferta, é o, é o sacrifício perfeito, é a obra completa nele. E se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas ou profanaria. Também aqui falando de Yahushua, que não teve nenhum osso quebrado, que também no contexto de Yahushua ser sem pecado, sem mácula, de que qualquer coisa que se colocar profanaria, retiraria a natureza, mudaria a natureza, perverteria a natureza. Então, é no sentido de separação, de purificação, de sem mácula, como também aqui no último, não subam por degraus ao meu altar, para que ele não seja exposto à sua nudez, ou seja, de manter, né, a separação, a purificação, o zelo, o cuidado com Yahweh, com os mandamentos, a brite que ele nos dá. E o resumo, né, dessa paraxá, Itró, que como vimos significa excelência, sobrepor-se, exceder-se, saliência, superioridade, destacando aqui tanto a excelência de Yahweh, o sacrifício de Yahushua,
como vimos, né, o madeiro ali, o Monte Sinai representando o Gólgota, o sacrifício de Yahushua, a purificação lá dos 3 dias, a purificação que Yahushua nos dá com a sua morte e ressurreição no terceiro dia. Então, também a separação que Yahuwah dá ao seu remanescente, como quando ele fala das Devarim, falando assim da excelência da separação, do que é que nos destaca como povo, que é a separação, que é os mandamentos, que é a brit, a aliança com o Criador, que é a bênção que Yahuwah nos dá, que é a sua Torá. Então, é isso, é o que eu vejo de importante nessa paraxá é justamente a questão aqui da excelência, do destacamento, da sobreposição, do excedente, da abundância para o remanescente. E qual é essa abundância, qual é essa excelência, qual é essa proeminência? É Yahushua, que é a Torá, que é os mandamentos. Não é à toa que nada é à toa, tudo tem um propósito do Criador. Então, é por isso que ele nos dá as 10 palavras, que ele mostra a purificação no terceiro dia, falando da morte e ressurreição do Mashiach, a questão lá do monte, falando justamente da obra completa, da entrega de Yahushua, tudo fazendo associação à ressurreição, à morte, ao sacrifício de Yahushua. Então, espero que essa paraxá tenha sido edificante, que Yahuwah possa abrir o entendimento e concluir aqui mais esse estudo.